respondendo as perguntas dos comentários. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo para responder essas perguntas e também para deixar a nossa comunicação mais objetiva e mais orgânica. E aí nós vamos fazendo a nossa abordagem se expandir, muitas coisas que estavam ali por serem ditas acabam sendo trazidas pelas perguntas, e aí nós vamos tendo também uma possibilidade de interação. Exato. Então, a primeira pergunta aqui é do Mauro Caparrós. O Mauro, ele pergunta como o professor, durante a prática, deve interagir com o aluno e vice-versa. O professor deve estimular de alguma forma outros aspectos do yoga que na aula pode não ter tempo de fazer uma explicação filosófica ou mesmo sobre meditação, se assim o aluno demonstrar interesse? Então, Mauro, como uma prática ela é muito variável, né? E, inclusive a formação também dos professores são de naturezas diferentes. Eu vou tentar trazer um pouquinho aqui da minha experiência de como eu faço no dia a dia e espero que te ajude, né? De uma certa forma. Mas antes eu quero te agradecer a pergunta, que é muito pertinente, muito bem-vinda, né? Então, assim, no meu ver, uma prática de yoga, ela precisa ser uma vivência, né? Porque a gente parte do princípio que essa prática, ela tem entre uma hora e meia. Se o aluno faz uma prática, faz uma aula 2 vezes por semana, então ele tem de 2 a 3 horas que ele se dedica exclusivamente para ele. Então, é pouco tempo, né? Se a gente for levar isso em consideração. Então, eu não me parece pertinente trazermos conceitos filosóficos, né, para esta prática, visto que essa prática, esse sadhana, ele é visceral, ele nos tira do plano mental, né? Então é uma entrega, é um mergulho dentro de si, é um olhar da pele para dentro. Então, uma prática de yoga, ao meu ver, ela precisa ter silêncio, introspecção e técnica, né? Para que a gente consiga conduzir o nosso aluno além, né? Então, eu acho que essa é a diferença. Então, da gente trazer mais para esse lado de técnica e de silêncio. Mas eu entendo perfeitamente essa sua pergunta, porque para mim ela era e é uma questão, né? Então, para sanar um pouco, Mauro, há um tempo atrás, eu montei um curso chamado A Prática na Prática, né? Onde eu explicava fora da aula, né? Do sadhana, fora desse horário, eu explicava para os alunos o porquê, né? Do pranayama, da respiração, do asana, por que a gente faz assim, por que a gente faz assado. E eu obtive uma boa resposta, né? Nessa abordagem aí, então, que eu passei a fazer dentro da nossa escola. E eu também entrava nesse aspecto, né, dos embasamentos filosóficos para a pessoa entender um pouquinho do que ela está praticando, né? Então, assim, em resumo, na hora mesmo da aula, eu considero muito importante não oferecer tantos elementos, né? Porque a gente quer esvaziar a mente, a gente quer criar espaços internos, né? Para que a gente possa ter, então, essas conexões, né, com a nossa essência, com a fonte criadora, enfim. Então, eu acho que é isso, né? Você tem alguma coisa para Eu acho que a gente completar? pode pensar na construção do conceito como uma realidade em si mesma, né? Os conceitos eles têm uma realidade interior, mas o Uhum. conceito ele também serve para tocar certas realidades. Eu sempre falo que é como num curso de botânica, onde a gente descreve uma determinada espécie de planta, descreve como ela né? Como que a gente Uhum. reconhece, para que ela serve, se esse curso de botânica tem uma prática dirigida, se é uma ideia aplicada, né? E depois nós vamos para o campo. E no campo nós encontramos, digamos que seja o dente de leão, aí nós vamos pegar o dente de leão e o conceito ali
se desfaz quando nós reconhecemos, quando nós fazemos o chá ou experimentamos a geleia do dente de leão. E aí nós vamos, então, tendo um outro tipo de experiência, né? Então, nesse ponto, a gente vai ver o conceito se tornar realidade, né? O conceito do yoga, que vai falar o que que é manas, o que que é buddhi, o que que é ahankara, ou seja, que são os três princípios cognitivos interiores, né? O que que é a mente, o que que é o poder intelectivo, o que que é o senso de si. Neste momento, né, que vocês estão escrevendo, seja numa prática corporal, seja numa prática puramente meditativa, esses conceitos eles já estão ali determinados numa certa construção, caso a pessoa tenha Está tido interesse intrínseco, pela... é isso que você está Exatamente. dizendo. Ele não é mais a base nem o ponto de partida. Ele é intrínseco, ele é a Uhum. estrutura, ele é inerente. E aí, então, ele vai ser experimentado enquanto realidade. Então, é onde a prática conceitual dá espaço para uma prática não conceitual. É como fazer o caminho de volta para casa todos os dias. A gente não pensa mais o nome das ruas, onde nós vamos atravessar, um certo caminho que você precisa, né, planejar muito, né? Você tem que saber os nomes das ruas, onde você vira e tudo mais. Então, os conceitos eles são de uma certa maneira, internalizados como um GPS, né? Que você simplesmente se orienta por meio deles. Ele cria uma certa organização geográfica interior, e aí nós sabemos por onde nós nos dirigimos. Sempre levando em conta que nós estamos falando aqui, como nós enfatizamos a todo momento, de uma perspectiva que não é normativa, ou seja, não há Uhum. uma única maneira de fazer, né? E todas essas descrições que eu fiz se dirigem às pessoas que têm interesse pela filosofia do yoga, que têm interesse pelo estudo desses conceitos, pelo estudo dessas ideias, o que não significa em absoluto que isso seja o único caminho possível para se praticar yoga. Exato, exato. E eu acho também, né, isso que você disse de essa não é a única maneira de praticar yoga, até porque o yoga é indomável, né? Ninguém consegue domar o yoga, ou a minha maneira é melhor, ou enfim. Para mim, a prática mais poderosa é aquela onde eu não penso, é aquela onde eu realmente esvazio a minha mente e trago a atenção para dentro, né? Levo a atenção para a região que está sendo solicitada, para minha respiração, para o fluxo dos meus pensamentos. Então, eu acho que esses conceitos, como você falou, né? A gente faz um pré-treinamento antes de entrar para uma prática mesmo, né? De Hatha Yoga, que é o que nós estamos falando aqui. Mas e também a gente pode ver qual é a diferença, né? A qualidade de uma prática, de quando a gente está começando e depois, né, quando a gente Sim. já sabe os caminhos aí das ruas que você disse, né? Quando a gente treina o nosso GPS interno. Então, eu acho que é isso, Eu né? acho que é isso, Mauro. Tomara, Eu acho que é isso. tomara que a gente tenha respondido, Mauro. Qualquer coisa, escreve aí de novo, que a gente fala de novo. Tem aqui o Bruno Garrote. Mauro, um beijo. Tem aqui o Bruno Garrote que diz só tá com saudades. Saudades também, Bruno. Beijo, Bruno, saudade. A Celina, graciosa. Celina, como acessar estados de consciência, hein, João? Celina tá aqui Celina, perguntando. legal isso que você trouxe, né? Estado de consciência. A primeira coisa que nós precisamos pensar um pouco nessa definição do que nós estamos falando quando falamos de estados de consciência, né? E a partir disso nós podemos pensar que há algumas maneiras de definir isso dentro das filosofias pelo mundo afora. Não pode ser confundido com estados de humor, né? Dentro do contexto indiano, devemos pensar em estados de consciência de uma maneira muito básica, né? Quando se fala de estado de consciência, inicialmente se está falando de três estados, né? O sono, o sonho e a vigília, né? Eu sei que não é disso que trata a sua pergunta, mas é importante nós termos isso como ponto de partida. E aí descreve-se um quarto estado, que não é um quarto sequencial, é um quarto sintético, né? Um quarto que está além desses três estados e ao mesmo tempo dentro desses três estados. Então, aquele ser interno que permite a existência de alterações nos estados de consciência
é o que é o chamado quarto estado, né? Então, muitas das linhas de filosofias indianas vão se embasar nessa estrutura primária de uma forma de consciência, uma forma de percipiência que seja basal, que esteja invariante em meio a todas as variâncias de estado, e nós podemos ampliar além da visão dos três estados e pensarmos em vários estados de consciência, e esse núcleo é o núcleo que nós, de certa forma, buscamos quando praticamos yoga, as práticas meditativas, estudamos esses conceitos, né, e tudo mais. Esse núcleo que é invariante no nosso ser, que não passa por determinadas transformações que percorrem a nossa personalidade ao longo do nosso amadurecimento na vida, é a pura percepção, é o puro ato de consciência. Ou dito de outra forma, é a consciência não relativa. A consciência não relativa é a consciência que existe independente de relação com objetos. Então, a consciência que existe independentemente do ato que une um sujeito que percebe a um objeto percebido. É disso que falamos, né, em geral, nas filosofias indianas. Então, há vários caminhos para Celina, né, quem mais se interessa, para percorrermos. Né, yoga trata inteiramente de consciência, se a gente pensar nesses vários campos que nós estudamos, a gente está falando de filosofias da consciência. E o caminho fundamental para acessar esses estados, né, que boa parte dessas linhas produziu para o nosso percurso, é a percepção de uma natureza interior que é invariante, né, que não se modifica ao longo da nossa existência. Aquela mesma natureza interior que é capaz de se lembrar de um episódio lá na nossa mais tenra infância, seja quando foi que isso aconteceu, né, para cada um de nós, com suas respectivas histórias. Esse núcleo que nunca passa pelas alterações da personalidade e nunca passará também pelas alterações do estado de sono, sonho e vigília, das alterações que nós estamos relacionando mais no campo dos estados de humor. Então, pensando naquela metáfora da espacialidade, essa é a nossa bússola. Né? É esse o ponto onde nós nos estabelecemos quando meditamos. Essa natureza que é chamada de autêntica, que é uma natureza espontânea que está sempre aflorando a consciência dentro de nós, e que então é o ponto de partida, né? E como que nós fazemos isso? Pensarmos que yoga, meditação, não se trata de observar coisas diferentes, mas de observar as mesmas coisas a partir de pontos diferentes onde nós nos situamos. Então não é uma mudança de objeto, nem uma mudança de perspectiva, é uma mudança de lugar onde nós estamos situados dentro da nossa interioridade, né? Então, acessar estados de consciência diz menos respeito ao que nós observamos, ao que nós fazemos no nosso dia a dia, aos nossos afazeres. Né? Temos de lembrar que boa parte desses yogas que vêm para nós, né, que a Índia produziu, são para ascetas, são para pessoas que renunciam ao mundo, e boa parte é para pessoas que levam a vida doméstica, né, que Que é o se nosso caso, preocupam, né? exatamente, que se preocupa com o dia a dia, que tem vivência familiar, que tem vivência profissional. Então, nós não podemos pensar jamais em estado de consciência de uma forma que seja desagregada às coisas que nós fazemos nos nossos afazeres. Né? Então, é importante sempre pensar como se fôssemos nos colocar dentro da nossa prática diária de Hatha Yoga, meditação, o que seja, numa perspectiva que não é mudar os objetos, não é mudar as coisas que fazemos, e também não é mudar o nosso olhar simplesmente. É estarmos estabelecidos em algo que é nuclear no nosso ser. Por isso a prática de Hatha Yoga é muito rica e funciona independentemente de conceitos, que está sempre levando a nossa presença para o nosso centro físico, né, para o nosso centro de equilíbrio, Para o para centro da o centro da coluna, para o coluna. Agnya Chakra, entre, né, o ponto entre as sobrancelhas. Então, eu acho que isso é bem prático, né, de Isso trazer é. isso para praticidade da vida, né? Então, Né? Trazendo isso para o corpo, isso de certa forma vai para a nossa experiência de consciência. Né? Então a bússola está aí. Esses são esses apontamentos que vão nos ajudar a equilibrar, né, as polaridades e estar nesse centro. e eu acho bacana também, né, para fazer aí
um ganchinho, né, de falar mesmo desses estados de consciência, da gente também não colocar moral nesses estados, né, Sem dúvida. João? Então, é um ótimo estado de consciência. Então, eu gosto muito de falar durante as minhas aulas estados diferenciados de consciência, né, porque a gente não sabe qual é o ponto que essa pessoa vai acessar, né? Nós não estamos dentro do aluno, não dá para a gente saber. Né? Então, a gente pode falar isso, né? Os estados diferenciados de consciência, não colocar moral. Como a gente falou outro dia do Samadhi, né? Que nem sempre o Samadhi é uma coisa que é mega maravilhoso. Não é isso, né? Ele nos traz consciência e às vezes a gente vê coisas que a gente não gosta, né? Então, eu acho importante também, Sem né? A dúvida. gente colocar, trazer, né? Isso, né? De não colocar essa moral, né? Se é bom, se é ruim, enfim. Ótimo. Celina, um beijo, obrigada pela pergunta, a gente se vê na sexta. Tem aqui um comentário da Scoot, que eu não posso deixar de ler, né? Que é muito lindo. A grandiosidade do simples a gente vê por aqui. Que Ah, legal. muito É. querida. E com guiança precisa e generosa, vamos além. Scoot, obrigada pela Obrigado, escute. presença. Um beijo bem grande, você é uma maravilha. Tem aqui também a Taluana e o Alci Rocha, que nos agradece, aguardam os próximos vídeos. Um beijo para vocês dois Também agradeço de também. estarem assistindo, estarem presentes. Maravilhoso, obrigada pela presença, né? E vou trazer aqui uma última pergunta, que é do Instagram, na verdade, de uma moça chamada Draisa. Eu não sei se é Draisa ou Draísa, cura pelas plantas, que coisa linda, que trabalho bonito. Então, ela pergunta, eu achei muito bonitinha a pergunta dela. Ela foi, e sobre essa tal energia feminina e masculina, né? Ela mesma já fala aí essa tal, porque eu acho que ninguém aguenta mais falar disso, né? De polaridade, que homem faz isso, mulher faz aquilo, né? Então, é um assunto tão complexo, tão vasto, né? E tão urgente. Mas a gente vai falar pouquinho dele aqui, porque eu acho que ele não é tão relevante, né? Ainda mais com tudo isso que a gente está vendo aí, essa, né, diversidade de gênero, né? As pessoas querendo sair do rótulo. Então, eu acho que, como professora de yoga, na minha aula isso não cabe, sabe? De homem faz dessa maneira, mulher faz daquela outra maneira. Eu não sei qual é aí na sua opinião, né? O que que você traz aí pra gente? Olha, eu acho que a gente tem que sempre entender que as culturas elas criam fatores limitantes, né, para os gêneros, né? Isso é o que você mencionou, né? Estamos Deixa eu falando falar isso. disso, Deixa eu falar né? isso que é importante, porque quando a gente vai por essa coisa da polaridade, a gente sabe para quem não vai ser bom, né? Então, É. eu acho que a gente tem que tirar mesmo isso, né? E esses fatores limitantes, né, que criam essas ideias de que o homem é de um jeito, a mulher é de outro jeito, acabam parecendo naturais, quando na verdade não são, são convencionais, né? Isso nós temos de ter como É. ponto de partida, né? O que se atribui à representação de um homem numa cultura, o que se atribui de representação a uma mulher numa cultura, não é natural, não é o nascimento que determina, mas é a socialização, né? Tendo isso como ponto de partida, nós sabemos então que mesmo os textos mais sábios, os textos mais antigos, que propuseram algum tipo de simbolismo metafísico em função dos gêneros, estavam sendo limitados por esses fatores culturais. Então nós não precisamos Uhum. nos apegar a isso, porque a metafísica sublime que está explicada ali, ela não depende desse caráter simbólico para existir. Então a gente pode Uhum. olhar esse caráter simbólico, como isso é representado, como um fator de limitação cultural daquela época, daquelas pessoas, sem jamais relativizar se houver algum tipo de violência, e neste caso há violência, né, como você lembrou, a violência recai sobre as mulheres, nas mulheres de carne e osso, né? Então a gente não relativiza nesse sentido, mas relativiza no sentido de que aquilo pertencia a uma limitação simbólica daquele período e as pessoas fizeram aquelas projeções. E não nos cabe ficar transmitindo e perpetuando isso. Então, quando nós falamos de que a energia estática é masculina e a dinâmica é feminina,
é só cortar a segunda parte de cada afirmação. Há uma energia estática e há uma energia dinâmica. Isso significa que todos nós temos essas duas forças presentes em nós. Essencialmente, se a gente quiser pensar então em termos de gênero, somos todos masculino e feminino. Está aí, né, uma boa. Como já dizia o Pepeu Gomes, Tá aí Deus é menino. tá uma boa letra de música. Achei que eu tinha inventado agora. Já existe, ó. Se Deus é menina e menina, eu também sou, Achei masculino que e eu tinha feminino. inventado. Então, Putz, eu não devia ter falado isso então, né? Mas Então, pensa bem, né, nessa história de relativizar no sentido de não trazer para nós, né, mas não relativizar no sentido de que é uma prática que está inserida dentro de contextos, né, sociais que trazem muita violência, né? E aí, então, simplesmente pensamos nessas duas forças, independentemente dessas questões, e todos nós somos dotados de aspectos que são estáticos, invariantes, como eu falei aqui na minha resposta para a Celina sobre o estado de uhum. consciência, e a dinâmica. E aí as várias filosofias, as várias correntes de pensamento vão trazer em uma quantidade muito grande de práticas interiores que lidam com essas duas forças, independentemente do exterior. Eu acho que isso é suficiente para nós pensarmos isso. É uma pergunta muito importante, porque ela Muito. paira no contexto do yoga moderno, às vezes de uma forma super valorizada, né? Mas ao mesmo tempo ela traz algo que a gente tem que, de uma maneira muito radical, né? Prudente, né? Tirar do cenário para que não se perpetuem coisas que não são essenciais à prática de yoga. Não são essenciais e que independe, né? Então, assim, se a gente só tem um aspecto masculino ou feminino, uma que não, né? Como você diz, não é disso que se trata e que não é relevante, né? Numa prática mesmo de Hatha Yoga. Então, eu nem penso nisso, sabe, Draisa? Nem isso não é uma questão. E isso é muito libertador, né? Da Sim, gente pensar e aquilo que você disse aí, né, no comecinho da sua explicação, é que não existe a natureza da mulher e a natureza do homem, né? Até porque a nossa natureza é sempre prejudicada, né? A gente adora fazer serviço de casa, a gente adora cozinhar, a gente adora cuidar de filho, a gente adora organizar a casa. Então é um papel que nos foi dado e que a gente nem quer mais, né? Então não vamos fazer isso numa aula de yoga. E é isso, né, temos aqui Draisa? Tem mais alguma? Tem? Ah, tem. é isso, Sim, sim. sim. Então aí a gente Deixa segue eu só falar, com Draisa, um beijo, obrigado obrigada pela pela pergunta. pergunta. A Júlia Musso, ela faz um comentário no vídeo em que nós falamos ali de yoga e terapia. Muito Hum. bom, queridos. E lembrei do Byung-Chul Han, que escreve um pouco sobre esse fenômeno de hiperterapeutização da vida que estamos experimentando nos dias de hoje. Tudo parece necessitar de uma chancela terapêutica psicológica, mesmo médica e científica, como vocês bem disseram. As artes, os esportes, tudo está sendo cortado por esse viés. Ele escreve que essa hiperterapeutização revela o desgaste sobre os nossos modos de viver e que a terapia, nesse sentido, funciona como um dispositivo de confissão da impossibilidade de se manter reproduzindo esse tipo de cultura do rendimento, etc. Acho muito interessante e fico pensativa também quanto ao yoga escorrer para esse lado. Ainda que seja uma prática que traga benefícios, o que é totalmente relativo, já que em muitos momentos nos coloca frente a frente com dores e sofrimentos. Bom, eu queria fazer, né, falar duas coisinhas aí. Eu fico muito chateada quando eu vejo, né, uma prática de yoga, uma técnica sendo validada, sabe, por um médico ou por um profissional da saúde, ou enfim. Ao mesmo tempo que me deixa feliz, porque a coisa funciona mesmo, mas eu fico um pouco chateada porque precisa de um outro profissional que inclusive nem entende de yoga validar, né? Sim, Então isso é uma questão para mim e, e, e a
Júlia. A Júlia, desculpa, Júlia. E a Ju, eu quero te falar uma coisa, contar uma coisinha que aconteceu comigo, Júlia, que eu queria aprender a tocar um instrumento. E me foi indicada uma moça que toca percussão, uma coisa linda. E quando eu cheguei para fazer o curso com a moça, eu já vi lá na chamada do curso dela que ia ser um curso de cura. E aí eu corri e fui embora, sabe? Porque não era disso que eu estava atrás, sabe? Podia até ser nas entrelinhas, mas aquilo me assustou e me jogou longe de uma tal forma que eu nem voltei, né? Então, assim, eu acho também que isso já está saturando. Como tem pessoas que querem nos curar, né? E muitas vezes pessoas que nem têm esse preparo, que nem Sim. se curou e está querendo proporcionar isso para o outro, né? Então, eu acho bem complicado. Então, Júlia, para dizer que sempre que tem uma prática de yoga de algum professor, mas ali tem cura, o que mais, né? Que vai te levar além, que vai te levar a estados Transformação no sentido terapêutico também. transformadora. Minha aula vai ser transformadora. Ai, Júlia, eu já nem vou, sabia? Porque eu É, sei que não vai rolar, né? e é Então, legal trazer esse plano que a Júlia trouxe também, né, que é o plano da vivência social, né, que isso não está restrito ao yoga, né, que isso, né, como você traz do pensamento do Byung-Chul Han, o filósofo, né, que é uma confissão social da nossa incapacidade, né? E eu acho isso uhum, muito pertinente de a gente lembrar, né? Nada disso ocorre de uma maneira individualizada apenas, né? Ocorre dentro de um uhum, contexto social maior. E temos de lembrar, né? Muito desses contextos onde você transforma em terapia, né? Eu queria falar terapeutiza, né? Transforma em terapia, difícil essa palavra. você Uhum. está tutelando o outro, né? Você está colocando uma pessoa que às vezes nem está com problema, mas você está descrevendo essa pessoa como se fosse um quadro clínico, transformando aquela característica individual num sistema de valores que você mesmo traduz e cria ali uma espécie de problema na pessoa, e para curar ele se coloca na condição de curador, ou curadora, ou curandeiro, né? E fere o princípio do yoga, que é a autossuficiência, né? A autonomia, né? Então, eu acho que isso tudo, né, envolve um contexto social muito abrangente, né, Uhum, de pensarmos também o quanto estamos diante, né, de todos esses universos, né, que envolvem esses termos, né, da tutelar, da codependência, né, de buscar alguém que dependa de mim, né, para que eu dependa dessa imagem de que estou curando, de que estou ajudando essa pessoa. Isso toca em muitas coisas, estão muito presentes na nossa sociedade. Muito obrigado pelo comentário. Trouxe é, algo muito pertinente aqui. isso, maravilhoso. E eu acho também que traz, né, para a gente não esquecer que a saúde, ela é um bem-estar físico, como a gente já falou no nosso vídeo passado, né, de yoga e terapia. Então, é um bem-estar físico, mental, social, financeiro. Então, isso tudo engloba. Não tem como a gente chegar e pegar uma única dor dessa pessoa e querer tratar, né? Visto que assim como o yoga, o ser humano é um indivíduo, né? No yoga, a filosofia, o ser humano é um indivíduo completo, complexo, né? Que dá trabalho. Né? Então, por isso também que a gente chama equipes multiprofissionais, né, para ajudar, né? Então, e eu acho que o professor de yoga aí tem uma função própria, né? Mas não toda. Então, não tem como a gente segurar, né, essa onda, né, de curar o outro, né? Sem Partindo dúvida. do princípio que nós não temos essa formação, né? Então é isso, Júlia, maravilhosa a sua pergunta. A gente espera que tenha, né, contribuído aí para vocês todos, não só para a Júlia, e eu acho que acabaram E as as perguntas perguntas. acabaram e Isso. fica aqui nosso agradecimento a todo mundo que assistiu, que compartilhou e que trouxe aqui um pouquinho da sua presença, né? Isso.
fiquem próximos, né? E aguardem os próximos. E a gente precisa contar que tá uma delícia aqui essa conversa, então tá bem leve, Tá né? legal, tá legal. Tá bem gostoso. Obrigada pela presença de novo e um beijo para vocês. Tchau, gente. Obrigado.